Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos hoje de roubo. Vamos estudar hoje o crime de roubo, ok? Estabelecido no Código Penal. Essa aula aqui é uma continuidade da aula Crimes contra o Patrimônio, parte 1. Nós falamos na aula passada sobre o crime de furto. Foram 1h40 aí de aula. Já está aqui no nosso YouTube. Aproveite e assista. E agora vamos tratar do crime de roubo. Antes de tudo, saúdo nossos alunos aí da turma da mentoria. Um abraço. Vamos para cima. O crime de roubo, primeiro de tudo, deve entender qual é o bem jurídico protegido pelo crime de roubo, né? O crime de roubo, diferente do crime de furto, que nós temos o bem jurídico, é o patrimônio, né? A coisa alheia móvel. No crime de roubo, eu tenho um crime pluriofensivo, ou seja, vai ocorrer a ofensa a diversos jurídicos, a diversos bens jurídicos. Eu tenho a ofensa à propriedade, eu tenho a ofensa à posse, eu tenho a ofensa à posse e à integridade física e psíquica da vítima. Né? Inclusive, se temos um crime de roubo qualificado pela morte, chamado latrocínio, temos também a ofensa à vida. Né? Mas é claro, sempre tratando o crime de latrocínio num viés de crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Porque ele está localizado, está topograficamente localizado no título 2 e não no título 1, capítulo 1, que trata dos crimes contra a vida, ok? Para o crime de roubo simples, em qualquer espécie, não se fala, tá? Cuidado, se você viu na prova, aplicar princípio da insignificância para um crime de roubo, para uma pessoa que com um canivete apontou para a sua vítima e pediu o valor de R$2, mas apontado, ou ameaçou de morte pedindo R$1, R$2, ok? Um celular de pequena monta, ok? Mesmo assim, não teremos princípio da insignificância. Por quê? Por causa da violência ou grave ameaça à pessoa. Que mais? Não existe aqui também a forma do roubo privilegiado, como existe no furto, tá? Roubo de uso também não se aplica. E roubo famélico, né? Roubo famélico também não se aplica aqui no crime de roubo. Que lá no crime de furto eu tenho furto famélico, que o agente comete o crime em um estado de necessidade. O furto de uso que a pessoa usa depois não tem um ânimos de assenhoramento definitivo, que é o elemento subjetivo específico do crime de furto. Ok? Então, essas espécies não se aplicam. O furto famélico também não se aplica aqui para o roubo. O roubo não tem esses benefícios, tá? Beleza? Pergunta, é possível aplicar o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal? Gente, não é possível, tá? Se você viu numa prova que o sujeito cometeu o roubo, apontou uma arma ou fez uma grave ameaça à pessoa, falou, é um assalto. Meus amigos, a pessoa gritar é um assalto, nos dias de hoje, você não pensa se o cara vai estar armado, você não pensa se o sujeito ele tem outro comparsa, melhor dizendo, desculpa, outro comparsa. Você não pensa nisso. Você pensa o que proteger a sua vida, você entrega o bem para o sujeito. Então, o crime de roubo, ele tem a grave ameaça à pessoa. A grave ameaça é essa coação moral de um mal a ser cometido contra você, contra a vítima. Então, nesse caso, não há que se falar em arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior, diz o artigo 16, é quando o crime não possui violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Mas, anota, é possível a aplicação da atenuante do arrependimento lá do artigo 65, inciso 3, a linha B de bola do Código Penal. 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. É possível a aplicação desse arrependimento posterior, ok? Que aí é possível, aí na verdade, nesse caso, será uma atenuante da pena. O juiz vai condenar o sujeito, mas ele vai receber uma pena, uma atenuante. Diferente seria se fosse o 16, seria uma causa de diminuição da pena. Ia ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Quem é o sujeito ativo do crime de roubo? O crime é comum, tá? Qualquer pessoa pode cometer o crime de roubo. Quem é o sujeito passivo? Mesma coisa, pode figurar como sujeito passivo o proprietário, o possuidor ou aquele que sofre ameaça ou violência, ok?
Esse aqui é o mesmo conceito que nós tivemos lá do furto, né? Aqui vai ter muita coisa que é muito parecida com o furto, tá? Por isso que a aula até é mais breve do que o furto propriamente dito, ok? O roubo, ele apresenta-se em duas formas. O Código Penal nos traz duas formas de roubo. O roubo próprio e o roubo impróprio. Tanto uma como a outra pode ser aplicada às formas majoradas e qualificadas, ok? Então é só uma forma clássica de diferenciar o que é roubo próprio do roubo impróprio, beleza? É importante que o examinador ele vai te cobrar a diferença de um para outro. Vamos entrar no artigo 157. 157 nos traz a seguinte premissa, a primeira parte do crime estabelecido no artigo 157, que é o preceito primário, né? E a segunda parte, que é apenas o preceito secundário. O preceito primário fala assim: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos entender, então, o que seria o crime do caput, do artigo 157, que traz o chamado roubo próprio. Quem está assistindo a aula pelo vídeo já viu aqui que eu coloquei até uma tabelinha, já adiantei, já coloquei uma tabelinha falando que é roubo próprio e roubo impróprio. Então, para poder adiantar, já vou descer um pouquinho, vamos ler o parágrafo primeiro do 157, que trata o conceito de roubo impróprio. Diz assim o parágrafo primeiro: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outra. Beleza? Professor, qual a diferença? Não vi nenhuma diferença. Vamos lá, vamos esmiuçar. No primeiro, que é o 157, ele fala: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Esse daqui é o famoso roubo próprio. O roubo próprio, vamos dividir em dois atos. O primeiro ato, o sujeito comete o crime com violência ou grave ameaça. Okay? Ele impõe a pistola, ele grita no assalto. Então ele impõe a violência ou grave ameaça. Para num segundo momento subtrair a coisa. Ele grita: é um assalto, a pessoa se assusta, ele vai, pega o celular da senhora, arranca na mão dela e põe na mochila e parte em desabalada carreira. Isso é o roubo próprio. O roubo impróprio, já vou te adiantar, vou te dar um macete. O roubo impróprio é um furto que deu errado. Grava isso. Roubo impróprio, quando você vê na prova, é um furto que deu errado. Como assim, professor? No roubo impróprio, primeiro ocorre a subtração, ou seja, primeiro há a inversão da posse, para num segundo momento aplicar a violência ou a grave ameaça. Exemplo: o sujeito está com a bicicleta na frente do supermercado. O criminoso olha a bicicleta, pula, monta na bicicleta, sai pedalando com a bicicleta. Pronto, já houve a subtração. Se eu paro a história bem aqui, ele cometeu o crime de furto. Você não há de convir comigo? Cometeu o crime de furto. Não houve grave ameaça nem violência. Montou e saiu com a bicicleta. Quando o dono da bicicleta sai na frente do mercado, vê aquela visão, grita: para ladrão, para bandido, é um assalto. E ele corre atrás do sujeito. O sujeito com a bicicleta, ele para a bicicleta, olha para trás, tira da cintura um revólver e aponta: não vem, senão eu te mato. O dono da bicicleta olha: pode ficar para você, estou te doando, e vai embora. Nesse exato momento, quando o sujeito saca da pistola e avisa a vítima, se ela continuar, ela morre, eu tenho ali a conversão. Já não falo mais de crime de furto, eu vou falar do crime de roubo na forma imprópria, ou seja, o roubo do artigo do 157, parágrafo 1º do Código Penal. Veja, primeiro momento, subtraiu. Num segundo momento, para aplicar a violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Fácil, né? Bacana. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vamos voltar de novo para o roubo próprio. No primeiro momento, primeiro ato, violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? Você entendeu já, no segundo momento, ele vai fazer subtração. Só que essa violência que é estabelecida pelo Código, ela pode se dar de duas formas. Essa violência, ela pode ser uma violência própria, que eu, Kleber Pinho, chamo de violência real, tá? Para você entender. O que é essa violência própria, professor? É um tapa na cara. É um chute. É uma coronhada na cabeça. Ok? Entendeu? É um ato de humilhar o sujeito. A violência própria é isso. É violência mesmo, propriamente dita. Ok? Física. Ou a violência imprópria. A
imprópria eu chamo de uma violência subliminar. O que é isso? Uma violência oculta. Como que é essa violência, digamos assim, mascarada? Aqui são os exemplos mais clássicos que você vai ouvir. É o famoso Boa Noite Cinderela. Já ouviu falar de Boa Noite Cinderela? O que é o Boa Noite Cinderela? A pessoa está num ambiente, num barzinho, ele conhece uma pessoa, a pessoa leva ele até um motel. No motel, ela coloca uma substância entorpecente. A pessoa é dopada e nesse exato momento ela pega os bens do sujeito e sai, deixando ele sem nenhum dinheiro na carteira e até sem roupa e às vezes até sem a sua honra, porque depois ele descobre que não era mulher, era um homem que tinha saído com ele. Nesses casos eu tenho que, veja, no primeiro momento ela usou de violência. A pessoa não deu um tapa na cara dela, mas a partir do momento que ela usou dessa estratégia para poder vilipendiar, mas a pessoa não teve violência. Houve violência. O cara ingeriu uma medicação, ele ingeriu um remédio. Houve violência diretamente ao corpo dele, ele ingerindo uma substância química, digamos, uma substância tóxica, para que ele possa ficar dopado. Então essa violência é a chamada violência imprópria, que é essa violência subliminar, que eu classifico subliminar para você entender. Esse pedacinho da violência imprópria, onde é que está isso? Lá no próprio parágrafo, no artigo 157. Quando ele vai no finalzinho, ele fala, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Essa é a ideia. Impossibilitar a resistência é isso, é dopar a pessoa, é hipnotizar a vítima para levar. Eu já vi uma questão da FUNCAB fez isso. Falou que a pessoa era uma cliente e a psiquiatra tinha técnica de hipnose. Ela tinha hipnotizado a vítima e a vítima entregou para ela um colar de brilhantes. E a prova perguntava, que crime ela cometeu? A maioria dos alunos falou, furto, não teve violência? Não. A hipnose também é uma forma de violência imprópria. Então, hipnose, ingestão de drogas, são hipóteses de violência imprópria. Bacana? Só que é o seguinte, no roubo impróprio, onde primeiro subtrai a coisa. Lembra o cara da bicicleta que pegou a bicicleta, saiu com ela, o criminoso, a vítima gritou, é um assalto, ele saca da pistola e aponta para a vítima. Nesse caso, esse tipo de roubo, que é o do parágrafo primeiro, só cabe essa espécie de violência, que é essa violência real, tá? Vamos imaginar a situação, né? O cara pegou a bicicleta, tá saindo, vem a vítima e fala, aí o criminoso fala, não, peraí, toma esse suquinho aqui para você ficar dopado, para mim poder continuar com a bicicleta. Ou, peraí, vou te hipnotizar para mim poder levar a bicicleta. Viu? Não tem como, não dá para encaixar a violência imprópria no roubo impróprio. Entendemos isso? Então, no roubo impróprio, só cabe a violência própria. No roubo próprio, que primeiro usa de violência para depois subtrair, só cabe a violência tanto a própria e a violência imprópria. Ok? Por isso que eu fiz uma tabelinha para você não confundir tanto o próprio e o impróprio. Só você lembrar, no roubo impróprio só cabe a violência própria. Isso é importante? É importante. Eu sei que você entendeu tudo. Só quando eu comecei a falar próprio, impróprio, você confundiu. Mas olha a tabelinha lá, que no roubo impróprio só cabe a violência própria. Lembra disso. Impróprio, própria. Bacana? Aqui eu já falei. Cuidado, somente eu já falei. A prostituta que arranca um cordão do cliente, que não quis pagar o programa, responde por qual crime? Por crime de roubo? Veja, chegou no motel, cobrou do cliente, o cliente não quis pagar, ela pula e arranca do pescoço dele com violência ou grave ameaça o cordão de ouro e fala, tá pago. Se eu falo desse jeito que eu disse, pessoa, é roubo, violência ou grave ameaça? Pois é, mas o STJ entendeu que nesse caso ela cometeu o crime não de roubo, e sim de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. Cuidado, viu? O que consiste então na grave ameaça? A grave ameaça, então, como eu falei, a grave ameaça consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidações, né, como vício compulsiva. A violência, já falei grave ameaça também. Beleza? Então, agora ficou fácil. Falar do roubo impróprio. No roubo impróprio, como eu disse, já expliquei, é o parágrafo primeiro. Primeiro se tem a subtração, para depois ocorrer a violência própria e imprópria. No roubo impróprio, própria. Muito bem.
beleza? Por qual delito responde o agente que antes de subtrair a coisa, percebe que não conseguira continuar na execução por circunstâncias alheias à sua vontade e resolve fugir, mas é surpreendido pela vítima e acaba entrando em luta corporal, resultando em lesão corporal dessa. Vamos de novo. Por qual delito responde o agente que antes de subtrair a coisa, né, não subtraiu a coisa, ok? Percebe que não conseguiria continuar na execução. Ou seja, ele chegou na casa, ele viu, olhou, viu a bicicleta. Ele falou, pô, vou levar essa bicicleta agora. Mas a bicicleta é muito grande. Ele falou, putz, essa bicicleta aqui é pesada. Não vai dar para poder levar. Vou virar as costas e vou embora. E quando ele está saindo, ele encontra o dono da casa. E o dono da casa entra em luta corporal com ele e ele acaba causando lesão corporal na vítima. Ele sai correndo pela porta. Nesse caso, qual crime ele cometeu, tá? Nesse crime, a doutrina entende que não há roubo impróprio, nesse caso, ok? Não há roubo impróprio nesse caso, mas sim tentativa de furto e lesão corporal. Para configurar o roubo impróprio, deve o agente apoderar-se do bem, ou seja, ele tinha que ter conseguido pegar a bicicleta. Se ele não conseguiu a bicicleta, viu a vítima, que é isso, né? Roubo impróprio é isso. Eu pego o bem, subtraio a inversão da posse para que depois eu utilize violência. Vou te dar outro exemplo que daria para enquadrar. Ele entrou na casa, pegou o notebook, está saindo, vem a vítima, ele dá um empurrão na vítima e sai correndo, roubo impróprio. Agora, ele não conseguiu subtrair o bem. Chegou a vítima, ele entrou no luto corporal, saiu correndo e não conseguiu levar o bem, mas ele bate na vítima. Furto tentado com ao crime de lesão corporal. Não há roubo nesse caso porque não houve subtração da coisa. Beleza? Tranquilo? Fácil. Não é fácil, né? Nisso você começa a falar, pô, mas é tranquilo, é fácil. Vamos falar um pouquinho dos detalhes do crime de roubo, tá? Qual é o tipo subjetivo do crime, tá? Não existe roubo culposo, tá? Não existe roubo culposo, tá? Ele tem ele tem um elemento subjetivo do dolo, tá? Ele age de forma consciente e vontade, consiste na consciência e vontade de subtrair a coisa. E também, como o furto, existe um elemento subjetivo especial, que é o assenhoramento definitivo, ou seja, para si ou para outrem. Essa parte é igualzinho o furto. Já no roubo impróprio, né, é exigível outro elemento subjetivo especial, contido na expressão a fim de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, quer dizer que no roubo próprio eu tenho o dolo mais o assenhoramento difícil de ter para si ou para outrem, definitivo. No roubo impróprio, eu tenho o dolo também e o elemento especial de ter, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, ele já tem a posse da coisa e ele só quer garantir a segurança do crime. Professor, mas quando se consuma o crime de roubo? Bom, depois de muitas teorias, tá? Depois você dá uma olhada nas teorias que nós estudamos na aula passada, na aula de furto, remeta você dar uma olhada. Vai aparecer aqui na tela, em algum cantinho. Se não aparecer, você procura aí na nossa playlist aí a respeito do crime de furto. E lá tem as teorias do crime de furto para consumação que são aplicáveis plenamente para o crime de roubo. Hoje, a teoria adotada é a teoria da amotio ou apreensio. Tá? Inclusive, já existe uma súmula do STJ que reflete claramente esse entendimento. Fala assim, consuma-se o crime de roubo com a... Eu vou colocar uma palavrinha. Simples. Não tem essa palavra na súmula, mas é simples inversão da posse. Do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. Ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Sendo prescindível, cuidado, não é imprescindível, é prescindível, não é necessário, a posse mansa e pacífica ou até desvigiada. O que quer dizer isso? O sujeito acabou de pegar o bem, imaginamos que ele acabou de roubar com grave ameaça, ele puxa com violência uma senhora ele consegue arrancar no ponto de ônibus, ele puxa a bolsa da senhora. Com violência, puxa e fala, sai pra lá, senão eu mato a senhora.
e ele vira as costas. Quando ele vira as costas, ele vai dar um passo. Vem o sujeito e dá um murrão da roça. Você já ouviu falar do murrão da roça? Aquele soco aberto com o punho o punho meio aberto, que até estrala no meio da fuça do sujeito, no meio do nariz. Até estrala. Prá! O cara cai no chão com a bolsa no peito. Nesse caso, é roubo tentado ou roubo consumado? Roubo consumado. O professor não deu nenhum passo, não interessa. A simples inversão da posse consuma-se o crime de roubo, ok? Pergunta, o delito de estelionato poderá ser absorvido pelo de roubo na hipótese em que o agente, dias após o roubo de um veículo, após o roubar um veículo, né? E os objetos pessoais dos seus ocupantes, entre eles um talionário cheque. E visando obter vantagem ilícita, ele preenche uma dessas folhas e diretamente na agência bancária e tenta sacar a quantia nela lançada. Nesse caso, o crime de estelionato vai ser absorvido pelo crime de roubo. Ok? Você entendeu? O cara roubou, pegou numa ação, pegou o carro e pegou os cheques lá e aproveitou o cheque depois, dias depois, foi lá e passou o cheque para frente com assinatura falsa. Nesse caso, ele responde por dois crimes, roubo e estelionato, ou o estelionato vai ser absorvido pelo crime de roubo, que seria um crime fim. A jurisprudência do STJ entende que não há consunção, não há absorção do crime de estelionato. Ok? A falsificação da carta não é mero exaurimento do crime antecedente. Então, por isso, não há consunção. Ele vai responder em concurso de crimes, concurso material. Nesse caso, vai responder tanto pelo crime de roubo como o crime de estelionato. Perguntinha. Maria está saindo do banco, acompanhada de seu segurança, João. De arma em punho, deu uma coronhada no segurança, causando lesão leve. E subtraiu... Ah, tá, perfeito. Maria está saindo do banco acompanhada de seu segurança. João, um sujeito, aparece com a arma em punho e dá uma coronhada no segurança da Maria, causando lesão leve. E aí ele aproveita e subtrai a mala que pertencia a Maria. O agente praticou um único roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo. Bacana. Considerando que somente um patrimônio foi atingido, é isso mesmo? Só cometeu um crime de roubo? Nesse caso, por somente um patrimônio foi atingido? Tá certo. Porque nesse caso, ele subtraiu a mala que pertencia a Maria. E tinha duas pessoas, mas ele só levou um bem. Então, nesse caso, no delito de roubo, se a intenção do agente era direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado apenas um crime, ainda que o modus operandi, o modo de execução, seja utilizado violência ou ameaça contra mais de uma pessoa para obtenção do resultado pretendido. Então, nesse caso, mesmo se ele utilizar duas pessoas, ele usa de violência contra duas pessoas, mas se for furtar num bem, ele responde por um só crime de roubo, ok? Cabe tentativa no crime de roubo? Sim, né? Ocorre quando o sujeito, mesmo com o emprego da violência ou ameaça, não consegue a posse da coisa. Né? Veja, só que não pode existir a consumação, ou seja, não pode existir a inversão do ônus da posse. Né? A partir do momento que ele pegou o bem para si, há a inversão do ônus da posse e aí há crime de roubo. Então tem que ser um momento antes. Né? Cabe tentativa no roubo impróprio. Roubo impróprio é quando existe a subtração e no segundo momento o emprego de violência. Bom, é tormentoso essa questão, mas eu achei um posicionamento antigo do STF e um posicionamento do Fragoso, né, que fala assim: a tentativa de roubo impróprio é possível e se verifica sempre que o agente, tendo completado a subtração, é preso após tentar emprego de violência ou ameaça para assegurar a posse da coisa ou a impunidade. Há também tentativa se o agente é surpreendido após ter completado a subtração e emprega violência, mas se vê forçado a abandonar a coisa fugindo. Tá? Em decisão do STF antiga, ainda quando se entendia que a consumação do roubo deveria ser observar o critério da saída da coisa da esfera de vigilância da vítima e com a par as lições de Fragoso, foi admitida a tentativa do roubo impróprio. Tá? Mas, como eu disse, é mais difícil você visualizar isso na prática. A tentativa porque há a subtração, há a inversão do ônus inversão da posse, né? Como nós falamos para você.
Bacana? Mas é tormentoso. Eu trouxe esse fundamento legal, mas se vir uma prova objetiva, você vai dizer que não cabe, tá? Porque somente um posicionamento aqui que eu coloquei para vocês não é um posicionamento majoritário. Isso aqui é um posicionamento para você entrar com recurso, né? O agente emprega violência ou grave ameaça, mas não consegue subtrair nada, pois a vítima não trazia consigo carteira ou objeto do valor. Responde por qual delito? O cara está quebrado, está mais quebrado que o criminoso. E aí? Posição majoritária, tentativa de roubo, tá? Que iniciou-se a execução com atos idôneos e a consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Okay? É possível a continuidade delitiva entre o crime de roubo e extorsão? Ele pode existir uma continuidade, ou seja, o que é continuidade delitiva? O que é um crime continuado? O crime continuado é quando o sujeito ele comete uma modalidade de crime e essa modalidade se repete com o mesmo modus operandi em dias e meses. Por exemplo, o cara, quantidade delitiva do furto, né? A pessoa, cada dia ela trabalha para um empresário. O empregado doméstico olha lá a caixa de canetas valiosa do empresário, 200 canetas. Ele fala, se eu levar essas 200 canetas de cara, ele vai identificar que eu estou furtando. Então eu vou levar uma de cada vez. Todo dia no mesmo horário. Isso é o mesmo modo, isso é crime continuado. Se ele fazer 200, levar as 200 canetas, no último dia cai a casa dele com as 200 canetas, se você pensar, ele vai responder por 200 furtos. Não. Aí o direito penal faz uma ficção jurídica e ele responderia por um crime único. E aí seria sopesada aumento da pena, né? O percentual pegaria um crime e aí aumentaria a pena dele até a metade. E aí seria um cálculo estabelecido pelo juiz, tá? Mas é possível essa continuidade para o crime de roubo e extorsão? A resposta é não, tá? Não há como existir essa repetição de crimes no crime de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diversas, tá? É diferente o crime de extorsão e roubo. Nos acompanha aqui no canal, nós vamos ter uma aula específica de extorsão e estelionato, tá? Já adianto já. Beleza? Tranquilo. O roubo majorado ou roubo circunstanciado estão contidos, uma lista está contida no artigo 157, parágrafo 2º, segundo A e segundo B, ok? Eles sofreram graves mudanças mesmo, durante um período curto de tempo, e aí você tem que ficar muito atento a essas mudanças para poder realizar as provas de concurso público e exame de ordem. Então, quais são as majorantes? Vamos fazer uma leitura e aí a gente vai pegar parágrafo a parágrafo e estudarmos de forma isolada. O primeiro parágrafo traz assim, o parágrafo segundo do 157 nos trata da seguinte forma. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. De 1/3 até a metade. Inciso 1 foi revogado, agora estamos no inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece de tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2A. A pena é aumentada de 2/3. 2/3. Cuidado, de 2/3. Tá? Não é até, é de 2/3. Se a violência ou a ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. 2. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Só abrindo parênteses, esse inciso 2 do 2A é diferente do parágrafo 2º-A, inciso 6. A diferença desse inciso 1, o 2A, do parágrafo 2º, inciso 6, é que no 6 do parágrafo 2º, ocorre a subtração, tá? Ele rouba a substância. No inciso 2 do parágrafo 2A, ok? A destruição ou rompimento de obstáculo, ou seja, ele utiliza o explosivo, tá?
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E o último, parágrafo 2A, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se o dobro da pena prevista no caput desse artigo. Vamos falar do parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º para as hipóteses do parágrafo 2º. Antes disso, vou te dar um exemplo mais ou menos de como fica essa majorante. A majorante do parágrafo 2º fala assim, aumenta-se de 1/3 até a metade. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu já li para vocês a hipótese do parágrafo 2º, né? Mas eu vou entrar em cada uma delas. Mas vamos fazer já uma simulação aqui. Imaginamos a seguinte situação. O juiz, durante a sentença de Zé, estabelece como pena intermediária. A pena intermediária é a pena que é onde o juiz está analisando as circunstâncias atenuantes e aggravantes. Antes disso, eu tenho a pena base, onde o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. E aí, na terceira fase, é as causas de aumento e diminuição da pena. Beleza? Esse parágrafo 2º, e 2A e 2B, são causas de aumento da pena. Por isso que são chamados roubo majorado, porque vai aumentar, ou circunstanciado, porque são circunstâncias que vão aumentar a pena. Aumentar a pena na terceira fase. Deixa eu explicar. Então o juiz está na segunda fase da pena. O cara cometeu roubo. O juiz fala assim, bom, sua pena até então 6 anos. O juiz fala, por ter cometido com uso de faca, uso de faca, né? Uso de faca é o último, né? Não vai servir como exemplo. Uso de faca. Arma branca, isso mesmo. Ah, não, tá certo. Tá certo, inciso 7, perdão. Perdão, inciso 7, perfeito. Ele usou uma faca. Se ele usou uma faca, eu posso aumentar a pena de 1/3 até a metade. O juiz fala, bacana? Beleza. Então o juiz fala, bom, então eu vou, de 6 anos, eu vou aumentar 1/3. Ele pode de 1/3 até metade, ele fala, vou aumentar 1/3. Então, de 1/3 de 6, são 2 anos. Então, Zé será punido 6 mais 2, que seria 1/3, 6 mais 2, 8 anos de pena para Zé. Entendeu? A aplicação de 1/3. Bacana? Veja, de 1/3 ele podia aumentar até a metade, mas ele preferiu, eu vou aplicar só 1/3 mesmo, tá? Só 1/3, só 2 anos. Se fosse metade, 3 anos, né? De 1/3 até metade. Então vamos analisar a primeira hipótese do parágrafo 2º, que é o concurso de 2 ou mais pessoas. O roubo não é um crime de concurso necessário, ou seja, não é necessário a coletividade de agentes para cometer um crime de roubo. O roubo pode ser cometido por uma só pessoa, mas se houver um conluio de pessoas para o cometimento de roubo, eu tenho a aplicação da majorante. A pena vai ser mais grave, ok? A pena vai ser aumentada por causa disso. Bacana? Então, professor, quando seria a associação criminosa? A associação criminosa seria a hipótese onde eles se reuniam para praticar crimes, tá? Crimes. Então você vai entender assim. Se a prova falar que o sujeito se reuniu com o outro para cometer um determinado crime, você vai aplicar o concurso de 2 ou mais pessoas, ok? Já vai aplicar esse crime. Professor, e se ele já cometia crimes com essa associação criminosa? Se já cometiam crimes, cuidado, se não tem divisão hierárquica. Se for mais de 4, é organização criminosa, que tem que ter estrutura hierárquica, cometimento de crime transnacional, aí é um outro. Mas se for mais de 3, ok? Mais de 3. Cometer 3 ou mais, melhor dizendo, perdão, 3 ou mais, cometendo crimes, né, do Código Penal, eu tenho associação criminosa. Né? A pergunta é, professor, estão cometendo roubo. 3 caras juntos cometendo roubo. Ele responde pelo roubo majorado e pode responder também pela associação criminosa? A resposta é sim. Tá? O roubo com concurso, ele não é absorvido pelo crime de associação criminosa, ou seja, eles vão responder pelos 2 crimes, tanto pela associação criminosa como para o crime de roubo, ok? Com a pena majorada, de 1/3 até a metade, ok? Bacana? Porque um protege o patrimônio e o outro vai proteger a paz pública. Né? O crime de associação criminosa ele protege a paz pública e o crime de roubo protege o patrimônio. Professor, se tiver um inimputável, o sujeito está cometendo crime com um menor de 17 anos. Perfeito? Perfeito. Estão cometendo um roubo. Bacana? Bacana. Tem concurso? Tem. Só que quem vai brincar, quem vai sofrer nessa vai ser o quê? O maior de idade, né? O menor tem limitação das situações do ECA, mas o maior de idade vai tomar o quê? A pena mais grave. Agora fechamos essa primeira hipótese. Vamos para a segunda hipótese. Se a vítima está em serviço de transporte de valores
e o agente conhece tal circunstância. Isso aqui é importante. A pessoa, o criminoso, ele tem que saber que aquele cara faz transporte de valor. Transporte de valor, professor, pode ser cosmético, cosméticos, pode ser, professor? Pode. Porque já aconteceu esses dias, uma questão foi essa, né? O STJ entendeu o seguinte: determinado criminoso praticou roubo ciente de que as vítimas, os funcionários do Correios, né, transportavam grande quantidade de produtos de cosméticos de expressivo valor econômico e liquidez. Nesse caso, aplicou-se a majorante? Aplicou. Nesse caso, o transporte de valor não precisa ser carro forte, meus amigos. Essa que é a sacada. Mas lembre-se, ele necessita esse elemento subjetivo do agente. Ele tem que saber que o agente transporta valor. Se por uma ocasião ele descobre que o cara, de forma fortuita, ele descobre que o cara estava transportando uma certa quantia de valor, nesse caso, não se aplica a majorante. Beleza? Tranquilo? Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, também aplica a majorante. Aqui não é necessário nem que o bem chegue a transportado para outro valor, chegue a ultrapassar a fronteira, ok? Para outro estado, para o Paraguai, por exemplo. Só há mero indícios que indica que realmente o sujeito já queria ter esse transporte, o STJ já entendeu, eu tenho a aplicação da majorante. Próximo, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Gente, aqui não é o sequestro relâmpago, tá? Alguns falam sequestro relâmpago, mas o sequestro relâmpago, propriamente dito, é o crime de extorsão, tá? Extorsão mediante a restrição da vítima. Qual é a diferença desse daqui, então, para o crime de extorsão, professor? Aqui, o criminoso não precisa da vítima para cometer o crime. O criminoso já rendeu a vítima, botou ela no banco de trás, já ganhou o carro dela, o banco perdeu. Senhora, vai para trás. Manda o banco de trás e ele vai dirigindo e enquanto comparsa mantém ela com a pistola na cabeça. Fica quieta. E para poder garantir a segurança da fuga, eles caminham com ela um certo espaço de tempo e deixam ela na rodovia e vai embora. Esse é o roubo majorado por manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ok? Agora eu vou dizer para você algumas hipóteses para você ficar esperto, tá? Porque aí é muito comum em prova essas hipóteses e você tem que ficar muito claro na sua cabeça quando incide a majorante e quando não incide. Vamos lá. Exemplo, ocorre a restrição da liberdade por poucos instantes no momento da execução do crime. Poucos instantes, a doutrina não traz, a jurisprudência vai falar em alguns minutos, 40 minutos, máximo uma hora, tá? Não ficou 3 dias com o criminoso. Nesse caso, se ficou poucos minutos, não incide a qualificadora, a majorante, ok? Poucos minutos, estou falando aqui um período de tempo aí mínimo. Segunda hipótese, ocorre a restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante, no âmbito da execução, no crime de roubo ou para evitar a ação policial. Exemplo, a vítima ficou presa no banco do traseiro durante 30 minutos, tá? Deixa eu voltar. Nesse instantes é momentâneo. O cara entrou no carro e já soltou a pessoa 2, 3 minutos depois. Aí não aplica. Agora, se ela ficou 30 minutos ali com o criminoso, por exemplo, aí incide. Eu vou tirar essa primeira hipótese, que realmente não ficou legal. Vou botar aqui a letra A e a letra B. Ok? Que aí já temos o tempo de 20 minutos, 30 menos que isso é irrelevante. Ok? Então tem um certo período de tempo juridicamente relevante. 30 minutos, 1 hora. Bacana, incide. Ocorre a restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante, sem qualquer relação com a execução do crime ou garantia de fuga, tá? Não incide a majorante, mas haverá o concurso de crimes de roubo e sequestro. Por exemplo, ele manteve a restrição da vítima, não tinha nada a ver, entendeu? Ele pegou o carro olha, já conseguimos o carro, entra aqui no carro, vamos levar você a passear com a gente. Ok? Lembrando que extorsão, ele precisa da vítima. Ele pega a pessoa, vamos lá no caixa eletrônico. Digita, vamos agora na sua casa pegar suas camisas. Então, esse translado, onde ele necessita da vítima para poder cometer o crime, é extorsão. Tá? Próxima, se a subtração for de substância explosiva ou acessório que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Aqui ele subtrai a banana de dinamite, mas através de um roubo, tá? Violência, grave, ameaça. Ele vai lá, põe a pistola no depósito, ou ele vai em algum local onde venda armas e aí ele utiliza de pistola para poder realizar o roubo, ok? Hipótese do parágrafo 2º agora, né? Hipótese do parágrafo 2º,
Qual que é o parágrafo do parágrafo segundo? Eu devia até colocar aqui, vamos colocar o parágrafo segundo aqui para a gente poder relembrar. Falamos segundo A, na verdade, né? O segundo nós já falamos, parágrafo segundo A. Vamos descer aqui o 2A. Hipótese do parágrafo segundo A. Né? Segundo A. Vamos botar entre aspas. Ok. Quais são as hipóteses? Tá aqui, vamos relembrar. A pena aumenta-se de 2/3, ok? Se a violência ou ameaça é exercida do emprego de fogo, arma de fogo, tá? E se a destruição ou rompimento do obstáculo mediante o explosivo. Aqui eu vou usar para explodir o caixa eletrônico, ok? Um roubo, troca o tiro com a polícia, tá? Aqui não é furto, existe também a possibilidade do furto. Aqui não, que é violência. Ele troca tiro com a polícia, ameaça, explode caixa eletrônico, bota em perigo comum todo mundo que está ali perto, como aconteceu esses dias aí no interior de São Paulo, ok? Vamos já fazer conta. Vamos dar um exemplo aqui. O juiz, durante a sentença de Zé, estabelece como pena intermediária 6 anos de roubo. Por ter cometido o crime com uso de arma de fogo, o juiz deverá aumentar a pena de 2/3. Aqui não tem como. Então o juiz decide conferir 2/3, tem que conferir, sobre 6. 2/3 sobre 6 é 4 anos. Olha a diferença. Lá no outro que eu falei calcular é 2 anos e 1/3. Aqui é 2/3. A pena vai ser de 4 anos. Então a pena do Zé vai ser quanto? Ele ia dar 6, mais 2/3, 4. Ele fica quantos? 10 anos de pena. Beleza? Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Já falei, né? Arma significa qualquer instrumento ofensivo fabricado, né? Para a realização. Arma, na verdade, arma é todo crime, instrumento ofensivo, podendo ser próprio ou impróprio. Arma é isso. Denomina-se arma própria é aquela que tem a finalidade de autodefesa, atacar e matar. Revólver, granada, ok? Pistola, fuzil, todos aqueles são fabricados para cometimento, para autodefesa, ok? Isso é arma. Arma branca, que inclusive é arma imprópria, tá? Arma branca, que inclusive é aumento de pena agora, vamos falar sobre isso, é arma imprópria, ok? Beleza? Mas aqui a pena aumentaria de 2/3. Não receber qualificador se tratando de arma de fogo, não seja arma de fogo tipo espada, lança, faca de cozinha, martelo, não se aplica essa causa de pena, tá? Que arma de fogo é arma de fogo. Pergunta, é dispensável a apreensão da arma e a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que levam a concluir pela sua efetiva utilização do crime? Certo ou errado? Tá certo. O STF tem entendimento. O cara some com a arma, comete o roubo, some com a arma. Ah, não estava armado. Então não pode ser aplicado esse aumento de pena. Até não receberá a qualificadora, não. Receberá a causa... Errado aqui, não é qualificadora. Causa de aumento de pena. Do parágrafo, deixa eu só escrever aqui, do parágrafo 2A, porque pode ser o 2B, se for faca. Beleza, só isso aqui para corrigir aqui. Então, como eu falei, o cara sumiu com a arma de fogo, joga a arma no rio. Ah, estava desarmado, então não posso receber a causa de aumento de pena. Pau nele, tá? Se tiver vítima, testemunha, fala, não, estava armado, tá aqui o vídeo aqui, pô. Ok? Bacana? Segunda pergunta, se a arma é apreendida e periciada, sendo constatada a sua inaptidão para a produção de disparos. Ok? É uma arma da Segunda Guerra. Já vi questão também falando isso. Não funciona, nunca atirou, não vai funcionar. Nesse caso, aplica-se a majorante? A resposta não se aplica, não será aplicada a majorante. A pergunta aqui que eu falei, não será aplicada a majorante? Correto, não será aplicada a majorante, mas é roubo. Ok? Não deixa de ser roubo. Grave ameaça, pô. Você vai perguntar se a arma está funcionando? Nesse mesmo raciocínio, a gente tem arma de brinquedo. Arma de brinquedo também não tem como ser enquadrado como aumento de pena, mas existe o crime de roubo, ok? Outra pergunta aqui. Se cabe ao réu ou ao Ministério Público provar que a arma não tem potencial, quem que tem que provar isso? O Ministério Público ou o réu? O réu, né? O réu tem que provar que a arma não está funcionando. O Ministério Público está usando arma. O réu fala, não, mas essa arma não funciona. Então prova. Ok? A responsabilidade é do réu provar que a arma realmente ela era inoperante. A conduta de portar arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, ou seja, ele não tinha registro da arma de fogo.
ok? E foi cometer o roubo, ele responde por posse ou porte de arma de fogo. E roubo ou só roubo? Só roubo, tá? Isso ocorre quando ao longo da instrução é identificado que realmente ele era um crime meio para o crime fim, cometimento do roubo. Arma desmuniciada, professor. Arma desmuniciada. A arma presta. Só que está descarregada. Está sem nenhuma munição. Aponta para você. Porra, parceiro, você vai perguntar, essa arma está desmuniciada ou está municiada? Roubo já existe. Mas a pergunta é, vai aplicar majorante? Vai aplicar majorante? Porque se ele atirar em você, tec, não vai disparar. Mas, parceiro, você vai esperar o cara... Como que vai ser esse negócio? O terror causado à vítima. O STJ e o STF têm posicionamentos divergentes aqui. Você tem que ficar esperto. Depois eu até coloquei uma questão aqui, o pessoal da mentoria resolver. Mas o STF, ele fala o seguinte, sim, é irrelevante. Ou seja, aplica-se a majorante. Ok? STF... Para o STF, aplica-se a majorante. Porque eu fiz uma pergunta. Arma desmuniciada majora o crime? Para o STF, sim. Majora. E para o STJ? Não. Não se aplica a majorante. Ok? Ok? Então, esses são posicionamentos distintos. Para o STF, aplica-se. Isso é irrelevante se está desmuniciado ou não. É uma visão mais drástica, mais punitiva. E o STJ tem uma posição mais moderada. Fala assim, não se aplica. Ok? Próxima, vamos estudar se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Tá. Para que caracterize essa causa de armamento, é necessário o preenchimento de dois requisitos. Primeiro, o roubo resultou de destruição e rompimento do obstáculo. Segundo, essa destruição ou rompimento foi causado pelo fato de o agente ter utilizado explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Okay? Nós já estudamos na aula passada, na aula de furto, o que seria explosivo. Dá uma olhada lá, que a gente classifica certinho o que seria explosivo para entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. João e seus comparsas entram em uma drogaria e, portando armas de fogo, rendem os funcionários e clientes e os trancam em uma sala. Com a utilização de uma dinamite, explodem um caixa eletrônico para dali subtrair o dinheiro. Neste exemplo, os agentes já responderiam pelo roubo com a pena aumentada de 2/3, pelo simples fato de empregarem armas de fogo. Do inciso 1 do parágrafo 2A e do artigo 157 do Código Penal. Perfeito? Perfeito. Diante disso, eu te pergunto, a circunstância narrada no inciso 2, destruição ou rompimento do obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo, que cause perigo comum, será utilizada como agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, letra D do Código Penal? Sim. O que eu quero dizer para você? Além não é bis e idem, tá? Não leva o bis e idem, ou seja, ele ser punido pela majorante e, além disso, receber uma causa, a aplicação de uma circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, letra D do Código Penal. Beleza? Não há bis e idem para tanto. Então, ele pode responder na forma majorada, como também receber uma agravante lá na segunda fase da dosimetria, artigo 61. Recebe a agravante e recebe também a causa de pena. Dá uma olhada no artigo 61, inciso 2, letra D do Código Penal depois. Pergunta, de quem é a atribuição para investigar os crimes de furto e roubo envolvendo explosão de caixa eletrônico? Quem é a competência? Regra, justiça, investigação, polícia civil. Exceção, que vai ser duas exceções que cabe à competência da Polícia Federal. Primeiro, se o caixa eletrônico for da Caixa Econômica. Segundo, se houver indícios de que o roubo, furto ou dano praticado contra a instituição financeira tiver praticado por associação criminosa que atue em mais de um estado da federação, havendo, portanto, repercussão interestadual que exija a repressão uniforme, que consta na Lei 10.456 de 2002, tá? Que trata da repressão uniforme. Polícia Federal, alunos da Polícia Federal têm que ler, têm que saber de cor a Lei 10.446 de 2002, tá? Ressalto, tá lá no rodapé, dá uma olhada. Mas atenção, o simples fato da Polícia Federal ter sido chamada para investigar o crime, tá?
que eu falei agora na exceção 2, não desloca a competência para a Justiça Federal. Eles estão investigando uma associação criminosa que... A Polícia Federal está investigando uma associação criminosa que é transestadual, ok? Depois da investigação, eles vão passar a bola para a Justiça Estadual competente analisar o crime, tá? Então, a Polícia Federal investiga o roubo que ocorre contra caixas eletrônicos do Itaú e do Bradesco, por exemplo, em diversos estados do país, pela organização criminosa tal. Apenas a investigação dos tais delitos é que será da esfera federal. Assim, a Polícia Federal realizado o inquérito e depois remete para o juiz de direito e o promotor de justiça que irão dar início ao prosseguimento do processo penal. Bacana? Tranquilo? Uma coisa é a investigação, outra coisa é o processo em si. Causa de pena do parágrafo 2b. Traz o seguinte, né? Vamos lembrar que 2b. Vamos copiar aqui para a gente poder estar sempre batendo em cima. Aqui 2b. Vamos lá, 2b está aqui, novinho. Só lembrando que essa causa de aumento que eu acabei de falar para vocês, do uso do explosivo, ela não é hedionda. Ela não é hedionda. Interessante que a idêntica dela lá no furto é hediondo. Então o examinador fez uma incongruência. Lá no hediondo, no furto, 155 parágrafo 4A, ele colocou como hediondo. Só que agora o roubo aqui, o cara rouba uma pistola na cabeça da pessoa com uso explosivo, explode caixa eletrônico, não é hediondo. Não é hediondo. Loucura isso, né? Coisas do nosso legislador brasileiro. O 2A fala assim, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aplica-se o dobro da pena prevista no caput desse artigo. Bacana? Então, o que quer dizer? Se a violência, a grave ameaça é o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu tenho um aumento de pena. Só lembrando que é hediondo o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, tá? Uso restrito não é crime hediondo. Mas o roubo praticado com esse padrão é hediondo, tá? O roubo praticado com violência e ameaça com uso de restrito ou proibido é hediondo. Lembrando que o uso restrito é aquele que são estabelecidos pelo decreto, agora de cabeça não lembro, decreto 2019 que trata a respeito dos crimes que são de uso restrito. AK-47, a Magnum 4, a 9mm, a Beretta e outros armas que são de uso restrito. Uso proibido é, por exemplo, um simulacro. Uma pessoa fabrica em casa um de calibre 38. 38 é permitido, mas ele fabrica a arma em casa com um cano, com uma espoleta, e vai cometer crime. Nesse caso, esse daí é o uso proibido, beleza? Tranquilo? É um simulacro que a gente vai falar. E como é que fica essa aumento de pena, professor? Dá um exemplo aí, vou te dar um exemplo. Ó, o juiz, durante a sentença de Zé, estabelece a pena intermediária de 6 anos pelo roubo. Por ter cometido o crime com uso de arma restrita, né, o juiz deverá aplicar o dobro da pena do caput, ou seja, onde se lê 4 a 10, ele vai aplicar o dobro, ou seja, de 8 a 20. Então o juiz decide conferir o dobro de 6 anos que ia aplicar a José, ou seja, ele vai sofrer uma pena de 12 anos, ok? Então o dobro da pena que é estabelecida no caput. Bacana, beleza, tranquilo. Essa inovação, tá? Da Lei 13.964, 2019, pacote anticrime, e esse aqui é tido como crime hediondo, ok? Beleza? Se a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo ou de uso restrito ou proibido, aplica-se o dobro da pena prevista no caput desse artigo, que é o 2B. Eu não estou lembrando, mas eu acho que eu falei, né? Arma branca, gente, arma branca eu falei, mas só para poder tirar a minha consciência, para não ter dúvida, a arma branca foi incluída pelo pacote de crime, tá? Ela é uma das hipóteses, eu li no começo, mas só para a gente reforçar, ela é o inciso 7 do parágrafo 2, tá bem? Que também é uma causa de aumento de pena, onde a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade, beleza? Vamos agora, então, o roubo qualificado, ele está contido no nosso Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, tá? Houve uma mudança agora não, com a 13.654 de 2018, né? Que antes eu tinha a seguinte leitura, era o parágrafo 3º dizia assim,
o roubo qualificado. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos. Além da multa, se resulta a morte, a reclusão é de 20 a 30 anos. Tá? Com 2018, foi majorada essas penas, onde a lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, tá? E a morte de 20 a 30 anos. E agora também a lesão corporal, agora com o pacote anticrime, com a Lei 13.694, 13.964 de 2019, ela passou a ser hedionda também, tá? A lesão corporal grave e a morte já era, agora também ratificou, né? Também são hipóteses de crime de roubo qualificado hediondos, ok? Aliás, o roubo qualificado é hediondo, grava isso. Então, no inciso 1, eu tenho um resultado agravador que pode ser causado por dolo ou culpa. No latrocínio, que é a morte, também pode se dar por dolo ou culpa. O que você quer? O que você tem que entender? Se o cara tinha dolo no roubo, mas culpa no resultado morte, ele responde por latrocínio, tá? Culpa no resultado morte, ele responde por latrocínio, ok? Então, se ele tem, repetindo, se ele causar uma lesão grave à pessoa e a pessoa, ok? Ele causa, com o crime, com o roubo, ele causa uma lesão grave à pessoa não desejada, mas causa, crime de roubo qualificado e é hediondo. Se ele matar a pessoa, ele não desejava, mas mata a pessoa, é crime hediondo. Ok? Só tomar cuidado, se a morte decorrer de uma grave ameaça, teremos um crime de latrocínio? E aí? A resposta é não. Sabe por quê? Porque quando você lê o parágrafo 3º, o legislador ele dá a seguinte ordem. Se da violência resulta lesão corporal grave ou morte, eu tenho a qualificadora. Mas ele não fala se da violência ou da grave ameaça. Então quer dizer que, se o sujeito grita, é um assalto, o senhor de 70 anos na fila do banco, por aquele anúncio, tem uma parada cardíaca e morre. Nesse caso, eu tive uma morte pela grave ameaça e não pela violência. Nesse caso, não haverá o crime de roubo qualificado. Mas poderá existir o crime de roubo, ok? Com a concurso material. Se for o caso, um homicídio doloso ou homicídio culposo, tá? Mas para que houvesse o culposo ou doloso, nesse caso, a gente tem que saber que a vítima sofria do coração, digamos assim. Para que não posso responder de forma subjetiva, aliás, objetiva no direito penal. Bacana? Então, nesse caso aí, se o sujeitinho morre do coração na fila, o agente não vai poder responder pelo latrocínio. Ou até pelo homicídio, né? Porque às vezes tem que ter consciência que a pessoa tinha um problema cardíaco para poder responder por um homicídio doloso. Ah, professor, pode ser culposo. Culposo. Se ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperito. Se tinha um dever de cuidado, né, para ser realizado, e ele rompe esse dever de cuidado. Puta, aí fala assim, eu posso gritar aqui dentro do banco que alguém tem um problema cardíaco e morrer do coração. Mas se Deus quiser não vai acontecer nada. É um assalto. Aí, nesse raciocínio, eu poderia responder por homicídio culposo com roubo. Ok? Beleza? Mas roubo qualificado por grave ameaça, não há. Toma cuidado com essa pegadinha. Caso a gente tinha a intenção única de tão somente cometer o homicídio. E assim o faz, ele mata a pessoa. E no mesmo contexto fático, aproveita para subtrair a carteira do cadáver. Temos latrocínio? Não, tá? Ok? Teremos o homicídio com concurso material de furto. Cadáver, gente, só para adiantar, não sofre crime de roubo. Cadáver não sofre crime de estupro. Se o cara vai lá e vilipendia o cadáver, tem relação sexual com o cadáver, depois de morto, é vilipêndio de cadáver e não estupro. Tá? Tranquilo? Para a consumação do latrocínio. Faz necessário que o agente realize a subtração dos bens da vítima? O STF fala o seguinte, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma. Morreu a vítima, o crime está consumado. Ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Independentemente se ele subtraiu ou não o bem da vítima, existe o crime de latrocínio. Súmula 610 do STF.
A forma qualificada é aplicável nas duas espécies de roubo, tanto no roubo próprio como no roubo impróprio. Roubo próprio, quando primeiro o agente realiza a violência, grave ameaça, para o segundo momento subtrair. Aplica-se o latrocínio? Sim. Ok? Aplica-se o latrocínio. E no roubo impróprio, primeiro ele subtrai o bem para depois aplicar a grave ameaça ou violência à pessoa. Então quer dizer que, se o cara matar para levar o tênis, eu tenho um latrocínio consumado. Se ele roubou o tênis, saiu correndo, a vítima correu atrás dele, ele saca da pistola e atira e mata a vítima para garantir a sua fuga do bem, eu tenho também um latrocínio. Bacana? O agente que participou do roubo pode responder por latrocínio, ainda que o disparo que matou a vítima tenha sido efetuado pelo réu. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Esse é o entendimento do STF e o STJ tem entendimento. Dois comparsas, um está dentro do carro, o outro entra dentro do estabelecimento bancário, anuncia o assalto, e eles combinam de cometer o roubo, bacana? O que entrou dá um tiro e mata uma senhora, e sai. Nesse caso, o que está no carro responde só pelo roubo, ou responde pelo roubo também, pelo latrocínio cometido pelo seu parceiro? Comete também latrocínio, ok? Beleza? Por que, professor? Por que comete? Bom, porque o STF entendeu assim no sentido seguinte: aquele que associa a comparsa para a prática de roubo e sobrevém à morte, responde pelo latrocínio, ainda que não seja o autor do disparo, né? Ou que a sua participação se revele de menor importância, pois ele assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, ciente que atuava em crime de roubo, no qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de uma arma de fogo. Cara, não tem como, responde relatoria do ministro Marco Aurélio, em 2017. Pergunta: Carlos e Luísa estão entrando no carro quando são rendidos por João, assaltante armado que deseja subtrair o veículo. Carlos acaba reagindo e João atira contra ele e Luísa, matando o casal. João foge levando o carro. Pergunta: haverá dois crimes de latrocínio em concurso formal ou um único crime de latrocínio? STJ: concurso formal impróprio, um crime único. STF e a doutrina: um único crime de latrocínio. Sendo atingido um único patrimônio, haverá apenas um crime de latrocínio, independente do número de pessoas. O número de vítimas deve ser levado em conta na fixação da pena base, ok? Então, para os dois posicionamentos, existe um crime único, tá? Só sabendo que no STJ é concurso formal impróprio, ok? É concurso formal. Ou seja, eu vou pegar as penas e vou fazer um cálculo em cima delas. Haverá uma exasperação da pena mais grave. No STF é crime único. É só um crime. É só um crime de 157. Só um crime, só uma pena. No STJ são dois crimes, e aí eu vou fazer um cálculo em cima disso, onde a pena do sujeito vai ser elevada. O STF, posição mais moderada, só um crime, crime único. É possível a tentativa de latrocínio? Sim, é possível a tentativa tranquilamente, tá? Bastando que o agente tenha atuado com dolo em relação ao estado de morte e não consegue. Quem compete julgar o latrocínio? Tribunal do júri ou justiça comum? Gente, o latrocínio é crime contra o patrimônio, então vai ser justiça comum e não o tribunal do júri. Ocorrendo latrocínio em uma ou mais causas de aumento nos parágrafos que nós já vimos pessoal. Então, esses parágrafos das majorantes do artigo 57 aplicam tantas forem necessárias, ou seja, aplica-se também a forma qualificada, aplica as majorantes, se ele usou um explosivo para poder cometer o latrocínio, digamos assim. E aí? A resposta é não. Ocorrendo latrocínio, não incide as causas de aumento de pena, tá? Todas as causas de aumento de pena. Usou uma arma. Usa-se ao aumento de pena da arma, mas o latrocínio não. Responde só pelo latrocínio, tá? Só pelo latrocínio. Porque a pena também já é de 20 a 30 anos. Caso um agente mate o seu parceiro durante a ação criminosa. Latrocínio. Latrocínio, não interessa, ok? Não interessa. É possível a continuidade delitiva entre o crime de roubo simples ou majorado com o roubo qualificado? Não, tá? Pois apesar de se tratar de delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, tá? Crime major... Acabei de falar, não há esse casamento do roubo majorado com o roubo qualificado. Beleza? Tranquilo. E para fechar nossa aula de hoje, nós temos aí uma tabela, né, que eu montei para vocês aí a respeito das penas, para a gente decorar. No roubo simples,
157 caput, reclusão de 4 a 10 e multa. No qualificado, parágrafo 3º, inciso 1, lesão grave, né? Lesão grave, a reclusão de 7 a 18 anos e multa. Qualificado do parágrafo 3º, inciso 2, que é o latrocínio, quando resulta a morte, reclusão de 20 a 30 anos e multa. Causas de aumento de pena, vamos lá, causas de aumento de pena. Causas de aumento do parágrafo 2º, de 1/3 até a metade. Do parágrafo 2A, de 2/3, e do 2B, o dobro das penas do caput, ou seja, de 4 a 10 anos e multa. Beleza? Tranquilo, agora é com vocês, nossos alunos. Vamos responder a questão, né, da nossa aula anterior, né? Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, ok? Súmula 610. Perfeito, é isso mesmo. Há o latrocínio mesmo, ocorrendo a morte. Não conseguiu levar o tênis, mas matou. Latrocínio consumado. Súmula 610. A questão é a incorreta, né? Que nós pedimos lá, a incorreta. B. É dispensável a apresentação da arma e a realização de exame pericial quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Tá certo, testemunhas e vítimas. Perfeito. O cara jogou a arma no rio, como nós falamos. Como é que eu vou aplicar a majorante? Tem testemunha, tem vídeo. Letra C. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, teoria da morte, do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, não essencial, ou seja, desnecessário, a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá certo? Súmula 582 do STJ. É inadmissível aplicar o furto qualificado pelo concurso de agente a majorante do roubo, certo? Súmula 442 do STJ. Letra E, né? É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presente a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, né? Não é subjetiva, conforme a súmula 511 do STJ. Aos alunos da mentoria, agora tem a missão de resolver 10 questões e, ao final, tirar foto e mandar para mim para que a gente possa fazer a correção. Um abraço, até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.